Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei qual que é o horário que você vai ouvir esse vídeo, ver essa reflexão da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo que se encontra lá em Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A gente para meditar nesse versículo, nesse número de salmos, né? Nesses versos de salmo, e a gente tem assim uma compreensão assim muito simples, né? Deste salmo. Muitas pessoas estão falando: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Só que elas não conseguem compreender, né, a intensidade, a profundidade deste o Senhor é o meu pastor. Tem versões que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, né? Tem uma versão que fala deste modo: o Senhor é o meu pastor. Nós estamos dizendo: o Senhor é o meu pastor, mas não queremos ser pastoreado por Ele. Estamos dizendo: nada e nada terei falta ou nada me faltará, e estamos acreditando que isso se refere apenas a bens materiais, a aquilo que muitas das vezes enche o nosso coração de alegria. No entanto, a palavra do Senhor mesmo nos afirma, né, que Ele derramará da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia sobre todo aquele que é obediente a Ele. Porque não é o fato de Deus Ele querer somente que nós venhamos andar em obediência. É um atributo de Deus. Ele não vai derramar bênçãos sobre aqueles que andam em desobediência. E não é porque Deus é ruim, mas porque a desobediência, a consequência da desobediência é a morte. A consequência da desobediência é a destruição. A consequência da desobediência, né, é o pecado. Quando nós andamos em pecado diante do Senhor, em desobediência diante do Senhor, então como que o Senhor ele vai agir de bondade para conosco se nós não temos uma atitude honesta diante dele, uma atitude de obediência diante da sua palavra, diante aos seus mandamentos, diante daquilo que Deus ele tem falado aos nossos corações. E nada me faltará, nada nos faltará. Isso não somente se refere a bens materiais, a paz para os nossos corações, a alegria no meio da nossa família. Mas ele também está dizendo assim: eu estarei contigo. Se andares em obediência à minha palavra, se andares em obediência e em retidão àquilo que eu tenho vos ensinado, eu estarei contigo. Porque quando a gente para meditar na passagem onde Jesus está lá no Getsêmenes, né? Ele fala assim: se possível for, Senhor, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ele não era pelo fato dele estar sendo crucificado. O cálice ao qual Jesus ele se referia naquele momento era porque no momento em que ele fosse crucificado, o Pai teria que se afastar dele, porque o Pai, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não se aproxima daqueles que não querem viver em obediência. Não que Jesus ele tivesse em desobediência, pelo contrário. Jesus estava ali cumprindo algo que o próprio Deus, o próprio Pai lhe pediu para fazer. Mas mediante a ele se fazer pecado para morrer pelos nossos pecados, Deus ele já não poderia estar com ele.
do mesmo modo, é quando nós decidimos fazer aquilo conforme os desejos da nossa vontade, aquilo que a nossa carne almeja, aquilo que a nossa carne quer. Nós estamos dizendo assim: Deus, eu não quero que tu andes comigo. Assim é a nossa resposta para o Senhor. E o Senhor, ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Ele não vai nos forçar a nada. É por isso que ele nos deu o livre-arbítrio, a opção de escolher estar com ele ou não, a opção de querer viver a sua palavra ou não. A gente vê muitas pessoas dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Mas a sua vida, ela é como se ela estivesse dizendo assim: mas eu é quem escolho o que eu faço da minha vida. Eu não preciso da tua palavra, eu não preciso do teu Santo Espírito me guiando em meio a meio a caminhada. Ele no verso 2 diz assim, ó: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. O Senhor nos faz repousar. Por quê? Porque ele está conosco. Porque o seu Espírito está habitando dentro de nós a ponto que nós não nos deixamos abalar pelas coisas terrenas. As coisas deste mundo, elas irão passar, mas a palavra do Senhor não. As coisas desse mundo, elas irão acabar, mas o Espírito de Deus não. Então que nós venhamos assim ter essa compreensão. O Senhor, ele é meu pastor. Ele é Senhor da minha vida. É Ele quem me guia. É Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes. Mesmo que o mundo esteja um caos. Como eu li lá em Isaías. Nem mesmo que o mundo esteja em um caos, a terra esteja desolada. Aqueles que confiam no Senhor colherão. Plantarão e colherão. Semearão e colherão. Aquilo que é bom. Colherão as melhores coisas da terra, porque andam em obediência, buscam viver em retidão diante do Senhor, não fazendo o que a sua carne quer, mas aquilo que Deus ele tem nos proporcionado. O verso 3 diz assim, ó: renova as minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Como é que nós podemos ser guiados pelo Senhor se já não queremos que Ele seja o nosso pastor? Queremos muitas das vezes tomar decisões certas, decisões assertivas nas nossas vidas. No entanto, não queremos dar ouvido à voz de Deus. Então é impossível nós abrirmos a nossa boca, nós temos e dizer assim: o Senhor é meu pastor, ter as nossas forças renovadas mediante as lutas, ter um espírito que repousa, né, confiante no Senhor. É impossível. É impossível de que nós venhamos a caminhar no caminho da justiça e o nome do Senhor ser honrado através das nossas atitudes. O nome do Senhor ele é glorificado quando nós andamos em obediência. O nome do Senhor é glorificado quando nós não fazemos aquilo que a nossa carne quer, quando nós não agimos conforme a nossa carne deseja, mas conforme o Espírito de Deus tem ministrado nos nossos corações. Porque das vezes Deus está dizendo assim: seja mais paciente, seja mais compreensível, seja mais amoroso, seja mais companheiro, seja mais dedicado na minha obra. E você está dizendo: ah, Senhor, eu estou tão cansado, eu não quero ser tapete de ninguém. E de fato o Senhor ele não nos chamou para ser tapete. Mas existem maneiras de se falar, existem maneiras de comportamento, e às vezes nós iremos vai ser necessário que nós venhamos nos calar. Mas isso não significa que estamos sendo tapete. Significa que nós estamos buscando sabedoria no Senhor. Muitas das vezes o nosso silêncio fala muito mais do que muitas palavras. Nós não precisamos chegar para as pessoas e dizer o quanto elas estão certas, o quanto elas estão distantes do Senhor. Muitas das vezes vai ser o nosso silêncio, mediante uma situação, mediante alguma coisa que se levantou, mediante algum comportamento de um familiar, que vai dizer assim: você está longe do Senhor. Aos olhos dele, ele pode até pensar assim: mas ela é tola, ele é tolo. Eles agora são vistos como tolos. Mas será que nós estamos sendo vistos como tolos diante de Deus quando nós agimos desse modo? Obviamente que não. Porque aqui, como no verso 2, assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando nós não agimos conforme a nossa carne, conforme ao nosso temperamento, nós estamos repousando no Senhor. O Senhor, ele é o nosso repouso. O Senhor, ele é a nossa força.
Glória a Deus. No verso 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes nós passamos por situações de saúde, por situações financeiras em nossas vidas que nós olhamos e até chegamos a pensar: acabou, agora acabou, deu ruim para mim, agora eu vou morrer. Mas quando a gente olha aqui no Salmo 23, verso 4, né, que diz: mesmo que eu ande pelo escuro vale da sombra da morte, não terei medo. Por que nós não devemos ter medo? Porque o Senhor está conosco. E a gente vê em muitos textos bíblicos, em muitos momentos da palavra do Senhor, a gente vê que o medo, ele nos faz ver coisas que não está acontecendo, nos faz sentir coisas que nem está acontecendo. É pura ilusão da nossa mente. O medo, ele nos afasta daquilo que é bom da parte do Senhor. A palavra do Senhor mesmo diz que ele não nos deu um espírito de temor, de medo, mas um espírito de ousadia. Ousadia essa não para que a gente venha fazer coisas inconsequentes, não coisas que venham desagradar o Senhor, mas viver com ousadia, andando sobre as águas como Pedro fez, andando sobre a palavra do Senhor Jesus. Essa é a ousadia que Deus espera da nossa parte, falando do seu amor, falando da sua bondade. Tem acho que é a Sulamita, um profeta profetizou um filho sobre ela. Só que quando ele estava com mais ou menos 12 anos, o que aconteceu? Essa criança morreu. Ela colocou essa criança no quarto e saiu em busca do profeta. No caminho perguntou: como é que tu estás? Ela disse: vai tudo bem. Isso é não ter medo. Não é que ela estava confiante no profeta, ela estava confiante de que o Senhor estava ao seu lado. Ela estava passando pelo vale da sombra da morte. Ela já aparentemente estava tudo errado. Aparentemente tinha tudo se acabado. Mas ela confiou no Senhor. Isso é não ter medo. É acreditar que Deus está conosco, independente. Se está caindo uma tempestade, independente se o mundo está falando coisas desagradáveis, coisas que é para causar pânico na sociedade. Independente. Nós não teremos medo, porque o Senhor está ao nosso lado, porque o Senhor tem nos guardado, porque nós sabemos para onde nós iremos. Aquele que está no Senhor sabe para onde vai. Então, por esse motivo, ele também não tem medo. Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que mesmo morrendo, ele está vivo em Cristo Jesus. Deus, ele tem promessa para aquele que está andando nos seus caminhos, aquele que está andando em obediência, aquele que o teme, aquele que o tem como Senhor e pastor da sua vida. Ele diz assim: é mesmo aquele que morrer terá vida. E não é vida, não é que ele vai ressuscitar, porque ele pode ressuscitar para que venha reviver nessa terra, mas nós iremos ressuscitar para estar com ele. Teremos um corpo glorificado na sua presença. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais depressão, lá não haverá mais ansiedade. Lá não haverá mais medo, porque nós estaremos com o nosso Pai, o nosso Senhor, o Deus das nossas vidas. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 5. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Senhor. Eu falei até no culto que eu fui lá no Bairro Novo, na Igreja Nova Aliança, que todos os dias nós nos alimentamos com os nossos inimigos. Sentamos à mesa com eles. E não é que eles sejam nossos inimigos referente a que nós devemos lutar, que nós devemos brigar com eles, que nós devemos bater de frente. Eles são os nossos inimigos porque Deus, ele usa essas pessoas para moldar o nosso caráter conforme o do Senhor. Pedimos muitas das vezes paciência. Deus, ele não vai nos dar uma semente de paciência, plantar em nossos corações e fazer ela simplesmente crescer, frutificar. Pelo contrário, o Senhor, ele vai colocar pessoas em nossas vidas para nos fazer
produzir paciência, nos fazer crescer espiritualmente, nos capacitar para que nós venhamos compreender o que é perdoar. Por exemplo, Senhor, muitas vezes a gente ora assim: Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a amar o meu próximo. E acreditamos muitas das vezes que o amor ele simplesmente vai ser plantado em nossos corações. Como a gente prepara uma terra, coloca uma semente e cresce ali aquilo que a gente plantou. E na verdade com o Senhor não é assim. Nós temos amor em nossos corações. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós temos amor. Nós temos a capacidade de perdoar. Nós temos tudo isso dentro de nós porque o Espírito de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos a capacidade de agir diferente que o mundo age. Mas o Senhor ele coloca essas pessoas em nossas vidas para que isso venha a ser lapidado e transformado dentro de cada um de nós. Não podemos perdoar se ninguém nunca nos machucou. Não podemos ter paciência se ninguém nunca nos fez ficar irritado com algo. Não podemos amar se não temos ninguém ao nosso lado para amar. Não podemos exercitar esses frutos que Deus tem colocado dentro de nós. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. E por último, verso 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Viverei na casa do Senhor para sempre. Viverei na casa do Senhor para sempre. A bondade certamente me seguirá. E como é que a bondade de Deus vai nos seguir à medida que nós praticamos tudo isso que nós ouvimos no início desse vídeo? Temos o Senhor como nosso pastor, como Senhor das nossas vidas. Já não agimos como nós queremos, mas como o Senhor, Ele nos diz para agir. Andamos sem medo. Não deixamos que a ansiedade e a depressão ela venha tomar conta dos nossos corações. Mas deixamos que o Espírito de Deus traga paz sobre as nossas vidas. Não mais andamos conforme as coisas desse mundo, mas conforme a palavra do Senhor, que está escrita na Bíblia. É a palavra viva do Senhor para as nossas vidas. Já não desejamos o mal do outro, porque a maldade já não habita em nossos corações. Desejamos o amor, a paz. Desejamos que as outras pessoas elas venham conhecer Jesus, porque Ele habita dentro de nós. Nós venhamos buscar viver em retidão, ter a compreensão do que de fato o Senhor é o meu pastor. E não é apenas um capítulo da Bíblia, um número da Bíblia que vai servir para as nossas vidas de amuleto, mas vai servir para as nossas vidas para a transformação de caráter de vida. Que nós venhamos buscar viver em retidão com o Senhor, que nós venhamos buscar ter intimidade com o Senhor. Só podemos repousar, só podemos descansar nele à medida que nós nos aproximamos dele e à medida que nós conhecemos quem ele é. É só assim que nós conseguiríamos repousar em pastos verdejantes. Só poderemos tê-lo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, pastor nosso, à medida que nós compreendemos o seu trabalhar em nossas vidas, à medida que nós confiamos no seu trabalhar em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós não iremos compreender, mas nós precisamos confiar que Ele tem o maior e tem a melhor coisa para cada um de nós. Como um capítulo da Bíblia em 1 Samuel que tem falado muito ao meu coração, que é referente à situação de Ana. Ana, ela queria muito um filho, mas ela só obteve esse filho e quando ela aprendeu que o filho ele não seria aquilo que iria suprir a sua vida, ela teve que compreender que Deus tinha algo maior e melhor. Deus tinha um propósito com aquela criança que Ele iria colocar em seu ventre. Então entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor, confiando que Ele tem sempre um propósito, tem algo maior e melhor para cada um de nós, para as nossas vidas, para a nossa família, para aqueles que nos cercam. Não tenha medo, confie no Senhor, pois Ele grandes coisas
fará. Deus os abençoe e até mais se assim o Senhor nos permitir.